Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, esse aqui é o Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais, geralmente às terças-feiras, aqui no seu tocador de áudio. Tá passado? E hoje fritando também com a Paulinha. Oi, Rô. De novo no podcast. Sim, que bom. Mais uma vez. Que bom, foi convidada. E também com o Tonho. Eu quero aplausos. Mais alto. Bater meu cartão aqui. Ele tá começando a galgar. Eu vou começar a fazer cartãozinho de fidelidade pros amigos. Aí no final tem direito de alguma coisa comigo. Ganha uma cerveja lá embaixo. Uma cerveja, exatamente. Aí eu falei assim, cadê os outros vídeos? Eu falei assim, eu não vou te dar. Eu falei assim, vai me dar sim. Você vai me dar meu dinheiro. Você rodou a baiana. E fiquei louco. É mal pago o serviço aqui, né? A gente já faz a pessoa gravar durante 7 horas e depois dá uma brama quente. Achei um ótimo negócio. É claro. Ótimo modelo de negócio. Eu tô empreendendo com isso. Estatuteiro, eu tô com esse modelo bacana pra poder apresentar nos pitches. Vai! Que a crise vem pra nos fortalecer. Aqui, falando em pitch, apresenta vocês pro povo. Porque eu já tenho o privilégio, eu já conheço, eu sei quem são. Agora vai que o nosso ouvinte não tá aí distraído. Fala, quem que é essa pessoa maravilhosa? Conta pra gente. Tá bom, começo. Meu nome é Paula, eu sou programadora e eu também sou professora de programação. Tenho um projeto para inserir mais mulheres no mercado de trabalho na área de tecnologia, que chama Codifica. Acho que é isso. Estou envolvida com tecnologia há mais de 10 anos, tudo mais, amor da minha vida. É isso. Aqui, acho que a gente comentou no episódio que você participou dessa nova leva, da Alana, que fez um curso de social comigo e fez o seu da Codifica, né? Sim, sim. Ela deslanchou grandão, você sabe, Deslanchou, né? Ela tá incrível, trabalhando numa empresa focada em dados. Muito massa. Tipo, a Alana é linda, cabulosa. Orgulho. Orgulho, Sim. Alana, beijo pra você. Gente, que chique. Ela é, menino. E você, conta pro povo. Olha, eu sou o Antônio, mas agora vocês que estão ouvindo aí já são amigos do Robledo, vocês podem me chamar de Tonho também, igual ele. Eu já falei que eu sou ciumento com isso, ele tá dando liberdade pro povo. Eu sou arquiteto e urbanista, eu me formei aqui na PUC em BH, moro aqui tem uns 20 anos. E trabalho com interiores, projeto de reforma, que são as coisas, na verdade, que eu gosto mais de fazer. Sim. E tem um lado oculto também, que eu trabalho com segurança contra incêndio, em projetos. Que é a parte mais técnica zona. Mais engenharia, né? Que eu trabalho. É. Para seguradora, né? Liberando edificações em seguradoras e no assim bombeiro que ele ficou também. milionário antes dos 25. Maravilhoso. Comecei a trabalhar isso com quase 30, né? Mas antes dos 25, isso já tinha me deixado milionário. É verdade, total. E pegar o mercado mais fresco, inclusive, também. Aqui, a gente tá aqui hoje, people, para falar sobre 5G. As tais maravilhas do 5G e ver se realmente vem coisa boa por aí ou não. E a gente vai ter 2 links de referência para começar essa conversa, lembrando que todos os links de referência dos nossos episódios ficam disponíveis aqui embaixo para você, na descrição do episódio. A gente vai ter como referência, para começar o nosso papo, um conteúdo que, na verdade, é uma série de conteúdos do canal Meio, que foi você que me apresentou, Paulinha. Sim. Inclusive. Estava revisitando as referências hoje, me lembrei. A Paulinha me apresentou durante o período pandêmico o canal Meio, tipo, anda me informando por aqui. E é um jornalismo independente, um canal de jornalismo independente, que eu fui descobrir que cobre muita coisa, tecnologia e tal, e de um jeito que eu gosto muito. Então, selecionei pra gente essa série de conteúdos que foi patrocinada pela Nokia na época, que desbrava o 5G, essa história do 5G, o que é o 5G e casos de aplicação em 11 episódios diferentes, que são, afinal, em que o 5G muda tudo. Episódio 2, a implosão dos smartphones.
Episódio 3, a internet das sojas. Episódio 4, a revolução das máquinas. Episódio 5, carros elétricos inteligentes e voadores. Aí a gente já começa a ver para onde que vai essa ideia. Episódio 6, cidades maravilhosas. Acho que aqui vai um pouco mais para sua área, então, de como que vão ser essas cidades inteligentes e tudo mais. O futuro do trabalho. E aí, ali finalizando... Episódio 9, 5G, mito e realidade. Episódio 10, cinema interativo, imersivo e volumétrico. Aqui a gente já começa a ter palavras também que vão permear a nossa conversa. E episódio 11, a internet interplanetária. A gente tem visto aí foguetes decolando para o espaço, aumentando também a malha de conexão no mundo. Tá muito linkada aí com essa ideia do 5G, de uma internet mais rápida e mais acessível. Obviamente a gente não vai tocar todos os conteúdos aqui, mas como eu disse, link de referência, a referência já foi compartilhado antes com os meus convidados. E também um vídeo muito instrutivo do canal Manual do Mundo. E aí tem um dado específico que eu queria começar trazendo pra gente. Deixa eu dar um play aqui pra gente ver. Ó, pra quem quiser a referência, tá mais ou menos ali no minuto 5:30 do vídeo do Manual do Mundo. 5G. Qual é a diferença dele pro 4G? A principal diferença está na velocidade e eu vou desenhar mais uma vez. No 4G, a velocidade máxima é de 50 megabits por segundo. No 5G, quando tiver tudo funcionando, a gente vai conseguir uma velocidade que vai de 1000 megabits por segundo, podendo chegar em algumas situações até 20.000 megabits por segundo. Você pode ver que é absurdamente desproporcional. Na prática, o que significa? Que no 4G, se a gente demorasse mais ou menos meia hora para baixar um filme, no 5G a gente conseguiria fazer isso em alguns segundos. Mas essa não é a única vantagem dele. Com cada vez mais gente tendo acesso à internet, as redes começam a ficar congestionadas e acontece um problema grande principalmente quando tem muita gente no mesmo lugar, tipo um jogo de futebol, um show. Alô, 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 alô. Sem sinal de novo. O 5G foi feito para desafogar esse problema, fazendo com que muita gente consiga se conectar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Outra coisa importante quando a gente fala de internet é a latência. É o tempo que a informação demora para chegar de um ponto até o outro. Isso é muito importante quando a gente fala de jogos online, por exemplo. Porque você está jogando ali, você tem que reagir muito rápido e se a coisa for meio demorada, vai dar tudo errado. Quem é gamer já sabe o que é isso. Sim, já sofreu bastante, né? Outra coisa que a gente vê quando tem muita latência é aquele atraso, aquele delay em transmissões ao vivo de programa de televisão. Você já deve ter vivido isso quando o seu vizinho escuta o gol antes de você. Lembrando que dado pode ser qualquer coisa, tá? Dado é uma forma de dizer qualquer arquivo digital, uma foto, uma imagem, uma mensagem, uma resposta, uma ação de um jogo. E hoje no 4G a gente ainda tem, apesar de ter um grande avanço significativo em relação ao 1G, ao 2G, ao 3G, ao 4G, e só por isso chegamos ao 5G, existe uma evolução até aí, a gente ainda tem uma limitação. A velocidade de uma rede celular tem dois componentes, largura de banda e latência. Imagine que sua conexão é uma estrada. A largura de banda é o número de faixas dessa estrada. Aumente as faixas e mais carros ou mais dados podem passar ao mesmo tempo. A latência é o tempo que um carro ou um dado demora para ir do ponto A, do servidor, ao ponto B, o seu aparelho. É tipo, uma ajuda a outra ali, é tipo o Tostines também. Na questão dos jogos, a latência é importante porque quando você joga online, geralmente o jogo fica hospedado num servidor, você tem ele instalado, mas para você ter a interação online com as outras pessoas que estão jogando, sua conexão meio que passa pelo servidor do jogo. E quanto maior essa banda, maior essa latência, você consegue uma resposta mais rápida. Entendi. Eu sou um cara que eu jogo DBD, Dead by Daylight, que é um jogo que o problema de latência às vezes se manifesta. Explica pro leigo. Esse jogo a gente se bate, né? A gente ou sobrevive ou a gente bate nos outros. É um jogo assimétrico, tem um assassino e 4 sobreviventes. Cada um tem uma coisa que pode ou não fazer. Mas o assassino ele pode te bater. E se a latência estiver ruim, você fica com o que a gente chama às vezes de lag,
que vem até, eu acredito que venha de jet lag, que você fica com um atraso. Você tá no lugar, mas você tá atrasado no tempo, sabe? Então, assim, pode ser que o seu lag te atrapalhe na hora. Por você ia sair, o cara ia te bater, você ia sair por um fio daquilo ali. Só que como seu movimento tá mais devagar do que o computador mostra, ele consegue te acertar. E isso é um problema para quem joga, sabe? Mas é um problema básico, assim, que hoje em dia a gente sofre muito menos, né? Não, mas minha pergunta é justamente nesse sentido. Hoje em dia, o 5G já é uma realidade para solucionar isso ou não? Não, ele vai ser. Ele vai ser. Não é nenhuma promessa. Eu acho que é tão real quanto o ar que a gente tá respirando, ele vai acontecer. Sabe? E ele, inclusive, é a próxima... É o próximo pontapé para mudanças muito gigantes, que a gente ainda não entende quais vão ser, sabe? Eu acho que é muito o Exterminador do Futuro, quando eles ligam a Skynet. Total. Sabe? Porque eles falam assim, a Skynet vai ser bom demais, a gente vai conectar tudo com tudo e tal. Aí liga a Skynet, tudo bem que não naquele tempo e não visualiza esse futuro apocalíptico. Sim. Mas não tipo isso, o que eu quero dizer é que no sentido de que as pessoas não sabiam no que ele ia dar. Exatamente. Né? Muito que a gente está fazendo hoje, a gente não está sabendo onde vai dar. A própria desenvolvimento da tecnologia é nesse ponto. O 4G não serve mais porque tiver que... Eu tô apontando para você porque você que sabe disso, né? Se eu estiver falando besteira, você fala. Tecnicamente, você sabe muito melhor. Porque a tecnologia não aguenta. Eles fizeram o máximo que eles podiam com aquela tecnologia, só que eles já entenderam que se criar outra... muda tudo. Gata. Eu vou fazer justamente essa gradação pra gente aqui, do 1G até a gente chegar no 5G. Primeiro, quando a gente fala de 1G, mais ou menos ali na década de 40, que a gente nem falava ainda do telefone móvel, né? Era uma coisa meio por rádio e tal. Era uma coisa que as pessoas não tinham acesso, isso era coisa de exército, isso veio depois, inclusive, exato. E era uma ligação intermediada, né, por uma telefonista. Exatamente. Você precisava de uma pessoa para conectar os pontos. Exato, e justamente por isso muito pouco segura, se você conseguir interceptar as ligações com um radinho qualquer e tal. E aí, justamente quando a gente começa a ter os telefones, a gente começa a falar de uma malha de conectividade um pouco mais segura, que começa a ser criptografada e tal, e principalmente digital, para que a gente comece a abrir mão de ter a intermediária lá. Como é que chama? A telefonista. A telefonista. Mas tem um nome. Nem só a telefonista, mas também o tipo o consumo de energia, tudo muda. Tudo. Porque quando a gente passa do analógico para o digital... o volume, a gente transforma tudo em dados. Exatamente. Então, assim, você transforma uma conversa em dados. E dados viajam muito mais rápido e precisam de muito menos, vamos dizer assim, muito menos fio, muito menos área de fio, muito menos infra para poder fazer. Total. E eu acho que sempre não sei, porque parece que vai precisar, isso a gente vai chegar lá, mas parece que vai precisar de muita infra para o 5G funcionar. Sim. Mas ela quase sempre foi mudando, né? Antes você precisava ter um fornecimento de energia, de outro tipo de infra, Sim. que hoje você consegue fazer mais eficientemente, mas ao mesmo tempo você cria uma outra, sabe? Então, assim, não é aquela tecnologia mágica que vai chegar igual a gente vê em filme, sabe? Que não tem uma infra nenhuma, que é o jeito que a gente queria de verdade que as coisas da Apple fossem, que não tivesse o fio. Exatamente. Sabe? Não, muito disso está conectado, inclusive, à tecnologia espacial. A SpaceX tem estado à frente de alguns projetos, mas não só ela, de levar satélites até a órbita espacial para que eles possam distribuir a internet de forma mais igualitária para o mundo, no sentido de cobertura diária. Isso, inclusive, dá problema hoje de o povo acha que é OVNI, é muito desses... A Starlink que chama a empresa. A Starlink, né? Exatamente. Bom, Paulinho, só uma coisa, quando a gente fala, então, que ali no 2G a gente passa a ter uma comunicação digital, é o mesmo que afirmar que a comunicação, ela aprendeu a virar código e desvirar código para virar comunicação de novo. Ou seja, a gente começou a falar de 0 e 1zinho lá. Isso, exatamente. Agora eu só viaja 0 e 1. Só viaja 0 e 1. Não era como antes, que a pessoa literalmente com um rádiozinho interceptava a fala. Sim. E a fala vazava no negócio. Mas a gente tem que lembrar também que, tipo assim, mesmo que seja digital, não é seguro.
O que acrescenta nessa segurança é que, tipo, as empresas e tudo mais, elas criptografam o que a gente está fazendo, né? As informações que estão indo e vindo. Mas, tipo... O que significa criptografar essas informações? É pegar a informação, misturar ela E toda de grafar um vários jeito que criptos. ela não faça sentido, ela é cheia de segurança em volta. E aí só o código que criptografou consegue descriptografar. Sim. Então... É seguro. É como se pegasse aquela informação, quebrasse ela em muitos pedacinhos, jogasse para partes diferentes da internet, e o que torna muito difícil fazer o rastreio. E também, tipo, colocar segurança em volta. Tipo, segurança, senha e tal. Mas são várias camadas. Então, tem diferentes tipos de criptografia. É meio difícil explicar, mas é meio isso. Colocar essa camada de segurança no dado. Seriam tipos de criptografia diferentes, seriam formas de proteção diferentes, Sim. linguagens de proteção diferentes. Aí depende da informação, né? Da informação que está trafegando é uma criptografia diferente. É muito difícil essa palavra. É difícil de conjugar. A gente lê ela tanto hoje em dia, mas a gente nem fala ela tanto, Sim. né? E aí, bom, a partir É tipo desse a gente momento, escrever então, uma palavra que não pode, que a rede social não vai taguear. Não vai taguear. Criptografia é meio que isso. Você vai tacando outras coisas isso. no meio que Bota alguém não vai uns- conseguir reconhecer o que você tá no meio Sim. ali. Pois é, o Twitter fez isso maravilhosamente na frente, né? Mas no Instagram também hoje é assim, né? Não, rola super. Mas, por exemplo, só dar um exemplo aqui, eu estava fazendo uma coisa outro dia, por exemplo, eu tinha que enviar um e-mail de um usuário de um programa para o Facebook, por exemplo. Aí o Facebook fala, eu só aceito se for criptografado dentro de X, passa lá as especificações, e quando chega nele é um tanto de letra e número. Nem lembra o que é. Não se faz nem parece sentido. com o que é. Nada. É tipo um nome desse tamanho vira uma coisa grandona, assim. Entendi que então, esse passo do 2G, que é quando a informação passa a virar dado e não a informação concreta. Exatamente. Porque aí você consegue desenvolver os programas que fazem a criptografia. Porque é igual quando a gente vê filme de arqueólogo que tem uma mensagem criptografada, Sim. que a pessoa tem um jeito de descobrir aquela mensagem. A criptografia, o tipo de criptografia é esse jeito, e a mensagem que as Olha, pessoas boa têm é a analogia. informação criptografada. Sim. A gente só conseguiu fazer isso com os computadores, porque senão a gente tinha que sentar e ficar fazendo todo o código, Olha, entendeu? Muito bom. Aí o Boa computador deu esse pano de fundo, abriu isso daí pra gente poder criptografar. E aí, quando veio essa revolução do digital, a criptografia já era uma demanda por causa justamente da segurança que não tinha no outro. Faz muito sentido. E que a gente tem conseguido cada vez métodos de criptografia mais rápidos. Porque eles têm que se desenvolver muito rápido, porque para descriptografar, muita gente consegue também. Tá? É sempre em resposta a esse tipo de coisa, entendeu? Entendeu? Nossa, arrasou na analogia, viu, amigo? E aí veio o 3G, que é quando a gente começa a falar de uma internet mais estável. É mais ou menos quando começa a ter a popularização dos telefones e depois dos smartphones. É quando a internet começa a estar com a gente no bolso de alguma forma. Mas assim, quem viveu Incipiente, o 3G, né? Qual foi o muito primeiro que vocês tiveram? incipiente. Vocês lembram? O primeiro telefone? O primeiro telefone que era smartphone, que era mais tela do que tecla. Ai, o meu foi... Eu não lembro, mas eu tive um da Google que você abria assim, tinha um tecladinho. Meu Acho que as pessoas ainda sonho achavam que não teclado tinha. ia ser útil na época e tal. Era esse. Tinha um que era de virar, Mas assim. é porque a tela não era 100% touch também no começo. Você lembra? Que tinha umas zonas assim que você podia tocar melhor. Sim. Então não dava pra jogar o teclado todo lá. Eu lá. não tô lembrando o nome, porque eu tinha um da Samsung X, que inclusive queimou o display, foi uma trabalheira. E que ele tinha um mini teclado embaixo para algumas coisas, e o display era isso, funcionava mais no meio. O meu eu tinha um Nokia, que era chiquérrimo pra época, que ele tinha só 2 botões, assim, que eram os botões de ligação. Que era o de aceitar e o vermelho e o verde, que tinha nos Nokias todos. Ele só tinha esses botões e o de ligar. E aí, tipo... Você tinha que meter o dedo na tela pra funcionar. Você tinha que dar uma apertada, sabe? O tempo de resposta, né? Era muito lento. Só que ele era genial que, tipo, por conta dessa rede não ser tão desenvolvida e tal, ele tinha uma opção que você baixava os mapas. Baixava, nossa, eu já fiz isso, total. Eu ia viajar pra algum lugar, eu baixava o mapa no programa do próprio telefone, assim. Você baixava o mapa e você tinha um mapa offline pra rodar lá. Tecnológica, hein, filho? Passada. Eu tava lembrando, teve depois talvez uma popularização, até no sentido pop mesmo, dos smartphones,
com aquela linha Moto G, lembra? Que ela era coloridinha e era uma coisa que era aquele uma primeiro que era proposta... a Motorola sempre foi dessa, né? Eu lembro que aquele primeiro que funcionava de pilha, não sei o que, era sempre pra vender pra gente nova. Total! e que era um celular, um smartphone, que iria competir com, teoricamente no mercado, com um iPhone, era era uma coisa assim. O iPhone ainda veio, o iPhone que veio antes deles todos, né? Que o iPhone foi o primeiro, Sim. só que todo mundo correu atrás depois, né? Exatamente. O Pra iPhone poder chegar. ditou durante muito tempo o que era um smartphone, né? Não, meu Era referência, amigo, eu assim. fiquei tão louco na época que lançou o iPhone. Eu ficava o dia inteiro vendo. E eu acho vídeos que- Já era sobre. tecnológico mesmo. Eu sou daqueles que dava pra ver todos os vídeos do YouTube ainda. Eu sou dessa época. Ai, maravilhoso. Eu sou da época, sabe, do e-mail era grande tecnologia. E eu lembro de eu ter uma questão, de eu falar pros amiguinhos, sabe que essas correntes que todo mundo recebeu? Tipo, a mulher do pânico que grita com nananana. Isso chegava por e-mail pra gente. Olha o nível de ter um viral nessa época. Porque a gente não tinha os mecanismos que a gente tem hoje pra poder viralizar uma parada. Mas bom, só pra terminar aqui então, e aí eu comecei a ter telefone mesmo na época de um 3G. Eu lembro do 3G escritinho ali em cima. É recente. Não, como é que chamava, gente, antes? Tinha um nome que era tipo... Não era o AVE era o formato de áudio. Mas tinha um negócio tipo o AVE, assim, sabe? Tipo W alguma coisa. Total. Antes do 3G. Tinha esse, tinha Que dois pegava tipos de rede diferentes. horrorosamente. Nossa, era horrível. Era horrível. Era horrível. E era tipo assim... E a gente achava lindo. E não é que como se a gente tivesse aplicativo. A gente tá falando tipo assim, era pra talvez conseguir acessar um site pelo telefone. Que não Que era nem tinha útil. versão de telefone Que nem mais. É isso, é. Só que era muito emocionante você abrir O um botão do site, você não no conseguia nem telefone. clicar. Eu lembro claramente a primeira vez que eu abri um Twitter. Isso já foi na época do Moto G. No telefone. Eu falei, gente, tecnologia venceu. Tecnologia venceu pra cima. Era muito incrível a ideia. É diferente do que a gente tem hoje de uma indissociação quase com o aparelho. Porque começou, o Facebook, acho que foi o que mais popularizou, assim, de cara, que era onde você conseguia se marcar nos lugares. Que eu lembro que, que ele foi um dos primeiros que teve aplicativo para telefone também. Foi. E aí, tipo, mais popular. quando você se marcou nos lugares, o telefone começou a ficar na sua mão o tempo inteiro. Exatamente. Sabe? Tipo, antes a gente usava assim, vou usar o mapa aqui no telefone. Porque funcionava um GPS no telefone antes, né? Sim. E o Orkut não pegou a época de um smartphone. Então foi Ele não o chegou até Facebook aplicativo, o mesmo Orkut ainda era no computador. Até o Facebook no começo era só no computador. Quando eu criei era só no computador. É. Total. Mas foi mais ou menos nessa época aí que também começou porque o Twitter, não sei se lá no interior, óbvio também, né, gente? Falando desse recorte. Talvez na grande metrópole em São Paulo a realidade seja outra. Mas era meio sair pra viver e twittar em casa. E aí depois começou essa coisa do Twitter tá na mão, e de você fazer no momento. E virou essa chavinha. Eu lembro justamente de gente. Alguém pode ver qualquer cagada e postar na hora. Falar na hora. Sabe o que eu fazia? Eu não tinha computador em casa, aí eu chegava na faculdade mais cedo, olhava a timeline toda. Desde o dia anterior, muito. dava isso. Aí no outro dia ia pra casa, não sei o que, voltava pra ver a timeline toda. Pois é. Eu fui do DA há mó tempão. E eu fui ter computador quando eu tava no 8º, 9º período. Já tava perto de sair, tô com computador em casa. Porque eu desenhava na mão. Eu preferia. Eu era desses. E aí o DA tinha uns 3 computadores lá. E era uma briga no DA, porque as pessoas estavam lá vendo a timeline toda. E a gente precisando entregar um trabalho. E só tinha aquele computador pra usar, sabe? Pois é, bota fé. E aí já começa a falar que lá, isso não é ambiente disso não. Você já fazer isso em casa, notando na faculdade também. Ainda mais que quando eu comecei a fazer faculdade, eu ainda morava no interior, então eu tinha 2 horas de ônibus até chegar na faculdade, contando a história de vida sofrida. Aí tinha 2 horas de ônibus até chegar na faculdade, aí eu pegava o horário mais cedo para poder chegar no laboratório da faculdade e poder usar o computador. Pra estudar? Não. Pra Lógico que responder não. o inbox do Facebook. Do Orkut. Quando eu entrei na faculdade ainda tinha Orkut. Facebook. A gente deixava scraps. Gente, nossa, só quem viveu sabe, né? Que momento. Mas é muito Fazer bom. comunidades. Bom, mas gente, eu não vou finalizar essa timeline. Ó, aí veio depois o 4G, que é o que a gente recentemente vive. Que aí, no meu recorte, quando eu fui fazendo essa timeline, é quando eu acho que o mobile, a ideia de mobile que a gente tem ganha forma. Que é você poder fazer
contar com o celular para a vida. No sentido de eu vou sair, vou pedir um carro, eu vou começou viajar, é só abrir o Uber, ele vai me mostrando em qual rua. Isso no 3G já tinha, mas no 4G ficou mais forte o internet banking. O internet banking. E eu digo, talvez pra gente, publicitário, arquiteto, que a gente tá meio ali vendo a coisa acontecer um pouco mais rápido. Mas eu acho que no momento do 4G e no momento em que a gente está vivendo, isso popularizou, no sentido de que chegou para a galera. Hoje, eu sempre trago ele de exemplo, porque eu acho um case maravilhoso. Meu pai, um senhorzinho do interior, que hoje ele chega na rodoviária e pega o bom Uber dele lá para casa. E é esse ponto de poder contar com a tecnologia. Saber que é confiável, saber que não vai acontecer de chegar no centro da metrópole e não ter a internet para poder chamar, sabe? Eu acho que isso veio com o 4G. E agora, quando a gente fala do 5G como um novo padrão de internet, né? Com internet muito mais rápida e principalmente o que eu acho que talvez vai ser a grande diferença, é muito mais estável. Eu acho que a gente vai poder começar a contar com ela para coisas ainda mais importantes. A gente começa Você viu a falar aí a diferença que o vídeo do Iberê aponta, né? A discrepância. Hoje no 4G a gente tem uma velocidade de 50 megabits por segundo. Com o 5G, ela vai ser de 1.000 a 20 mil. A 20 mil. Sabe? Então, assim, é abismal a diferença. Eu tava pensando que eu nem concordo que chame 5G, sabe por quê? Porque da diferença que a gente falando aí, 2G, 3G, 4G, melhorou a velocidade, ficou mais estável e tudo mais. Mas nem de longe é o tamanho da mudança que o 5G vai trazer, sabe? Não é então, quinta geração de nada, ele é uma coisa nova. É uma coisa nova. E eu acho que chamar 5G ainda faz as pessoas acharem que é uma coisa pequena. Acho que as pessoas não estão ligadas no tamanho que isso vai mudar a nossa vida vocês toda. Vocês não estão preparados para essa conversa. Exatamente. Sabe? Porque mas que foi nem um a gente tá, e a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Me inspirou a fazer esse episódio, na verdade, toda essa nova série do podcast, que a gente precisa falar sobre esse trem que tá rolando. A gente ir pra galera, pra tentar fazer isso difundir, porque tá rolando e tá rolando muita coisa. Quando a gente começa a ver uns casos mais avançados, como o 5G pode ser aplicado, e eu nem vou entrar em questão de espionagem, hackeamento, vou tentar pensar no cenário positivo. A gente está falando de operações EAD, operação no sentido de operar uma pessoa mesmo. Hoje já meio que rola, de certa forma, algumas, mas isso vai mudar drasticamente. Exatamente, e pensa assim, a sensibilidade do nível da internet que a gente está falando, mais estável, com uma resposta mais imediata. Por exemplo, numa cirurgia cardíaca, é fundamental. Se a gente está falando de carros que vão se autodirigir pelas ruas, pela malha, o tempo de resposta para uma ação ou outra é fundamental. Então, talvez por isso que a aplicação vai ser pretende ser uma dobra muito significativa na forma como a gente interage com o mundo, né, mesmo? Eu acho que é similar a não ter celular e ter celular, assim, a mudança, o impacto. Sim. Mas, assim, similar só pra gente, na nossa cabeça de hoje, tentar entender. Porque eu acho que é muito além disso e tem muitas possíveis ramificações e graças a Deus que eu não vou estar lá para ver, assim, 100%. Diz que vão instalar em 2025, né, a perspectiva. Mas eu duvido. Que vai demorar plena. Tanto. Não, que vai demorar tão pouco. Eu também acho que vai demorar mais. Que é muito investimento que tem que fazer. Lá na China não tá ainda. Eu acho que a tecnologia o plano deles tá é de 35 anos ou 25, não sei. Mas eu acho que vai... Aliás, 2035. Eu acho que a minha aposta é por causa da infra necessária, porque a tecnologia ela tá pronta, mas é a infra necessária para ela ser popular. Mas o lance é que... E pensa que no Brasil, por exemplo, a gente ainda está falando do leilão das bandas do 5G, das regiões dela. A gente não começou a mexer no manual, não tem lugar. Não, as próprias empresas não têm ainda um jeito do modelo econômico para isso. As empresas que fornecem, né, vamos dizer assim. Sim. Então, elas próprias estão fazendo esses estudos, sabe? Os casos... O lugar que dá para estudar é a China, por enquanto, eu acho, né? Sim, acho que é o mais avançado. Assim. E que tem maior alcance, assim, né? Esses casos e aí ainda tá todo mundo... As pessoas ainda estão assim, porque... no link que você passou, até tem uma parte do texto que o pessoal fala que o Brasil devia estar mais ligado e tal, porque perdeu o tempo dos períodos lá de... Beleza, porque
tudo bem, quanto antes começar, melhor. Mas também é importante entender o que é que vai rolar já de cara, porque é uma coisa muito grande. É uma coisa muito E vai dar sim. muita treta ainda antes de funcionar 100%, sabe? E eu espero não ver por causa disso, porque, tipo, vai ser uma revolução tão grande em tudo, e se hoje a gente acha que a gente não tem muita privacidade, isso vai mudar, vai piorar, e ao mesmo tempo pode gerar uma coisa meio segregadora demais. Porque não é nem essa coisa de popularizar ele vai ser. Hoje em dia não tem mais essa ideia desse modelo econômico de vender os equipamentos, o celular ou o plano do jeito que é. Para o 5G isso vai ser diferente. Porque a ideia é que você não tenha que ter o equipamento, um iPhone caríssimo que tem um processador, não sei o quê. Você vai ter alguma coisa só que vai estar num streaming, porque você não precisa ter as coisas. Então, isso eu achei muito porque interessante. Porque é tão rápido que você não precisa ter um processador. Você pode ter uns centros de processamento mesmo que vão ser como se fossem os computadores, o CPU do mundo espalhados. E todo mundo vai usar aquele mesmo CPU. Só que, tipo, isso dá medo porque isso vai estar na mão de quem, né? Não, então, eu acho que a gente passa a conversar muito menos de conexão entre pessoas e passa a falar muito mais de conexão entre coisas. Conexão entre tudo. É como se o mundo o mundo que a gente construiu virasse uma grande malha. Virasse aquela rede de fungo lá que o pessoal exige. Que existe, né? Que ela se estende pelo mundo inteiro, quase quilômetros, e ela sente tudo. É como se a gente colocasse os sentidos nas coisas. Porque você vê que quando você começa a ler isso, a palavra mágica é sensor. Falam, tudo é sensor. A gente vai ter informação e feedback das coisas que estão acontecendo, como um ser humano tem, sentindo as coisas. Multissensores espalhados por aí, pra uma tudo. Grande malha. Pois que já tem hoje, né? Quando eu digo de conectar tudo, é tipo assim, a geladeira vai estar conectada ao chão das cidades, vai estar conectado, os postes vão ter sensores. Tudo vai estar emitindo e gerando sinais o tempo inteiro, né? E se comunicando o tempo inteiro. Pois é, e aí a brisa que eu fico a gente vai estar cada vez menos, e que eu já acho que a gente está super fusionado, imagina. Se antes a gente tinha que sentar numa cadeira, ligar o computador para ter acesso à internet. Aí teve a dobra que foi o celular na palma da mão, a internet está aqui. Realmente, com essa ideia que você está levantando com a gente perde o telefone, perde a necessidade do telefone, porque vai estar na roupa, vai estar no óculos, vai estar na parede, vai estar por aí. Vai estar em qualquer lugar e vai estar nas coisas. Sumiu, cara. Era o último, assim, a gente já tava assim com um papel de arroz molhado separando. Acabou. Vai estar... Eu acho que tem uma coisa importante da gente prestar muita atenção no 5G, que a inteligência artificial também tá aí. E ela veio forte. Ela tá aí há muito tempo, mas agora a gente tá vendo na prática o que ela é. A gente tá perguntando uma máquina... Eu pergunto, como é que eu faço um código assim, assim, assado? E ela me devolve o código. Alô, empresa da Paula. Que eu tenho que revisar. Toque. Polícia Federal. Mas eu acho que por enquanto é isso, de ajudar a gente e tal, mas isso junto com o 5G é um monstro. O problema é esse, porque hoje ela tem essa limitação também, né, do 4G, vamos dizer assim, da internet do jeito que ela é hoje, apesar dela fazer isso e articular uma resposta, porque ela faz como se fosse a pesquisa inteira para poder juntar tudo e te entregar. E se já é rápido, e meio que se comunicar, né? Mas ela é como se fosse um autocorretor muito fodido, assim. Ela ainda não é essa que a gente precisa ter medo. Sabe? Sim. Mas na hora que tiver o 5G, é o que eu tô te falando, vai ligar a Skynet. Você vai ter todas as máquinas conversando, inteligentes. Conversando, sentindo tudo, sabe? Conversando e sentindo, porque elas vão ter sensores, elas vão saber tudo que tá acontecendo o tempo inteiro. Entendeu? Você não quer estar aqui pra ver. Será que a gente vai estar aqui pra ver? Porque agora eu tô começando a achar que talvez a gente esteja, amigo. Isso eu aí, acho que vai estar, eu acho que vai estar. A gente vai ter umas velhas reclamona, mas a gente vai estar. Mas, não, e vai... Tanto as coisas vão ser tão desmaterializadas, vai mudar tanto isso daí, porque, tipo assim, você vai precisar ter vai estar pegando sinais de tudo. Não, mas eu falo assim, essas coisas tecnológicas, sabe? A gente não vai precisar ter um computador. A gente não vai precisar ter um monitor. Você já jogou, se bem que isso aí, não sei, você já jogou Horizon Zero Dawn? Não. É um jogo que tem de um futuro distópico e tal, que antes de virar distópico, era esse futuro tecnológico, que o computador, essas coisas, virou uma interface que você tem que ser meio que colava na têmpora e que chama foco. Sim.
E aí ele faz uma coisa ali, tipo uma realidade aumentada que você vê. Você olha pra isso aqui, tem um microfone, aí vai estar escrito microfone, marca tal, comprou tal dia, tá. Essa é a internet das coisas. Sim. Elas vão reconhecer dessa forma tudo. Tudo vai ser rastreável o tempo inteiro e sentível para as máquinas, que elas vão sacar. Ah, esse microfone está esquentando demais, porque tem um sensor aqui que para manutenção do microfone. Que as fábricas já fazem isso. Exatamente. Só que isso vai dar um volume para elas fazerem isso, que elas vão conseguir tirar pessoas da fábrica. Total, mas então, justamente por isso, eu estou muito apegado à ideia de uma blusa tecnológica, porque pensa, se a gente não precisa, justamente pela rapidez que o 5G vai trazer, de um processador local, como você contou agora há pouco, ou seja, assim, o celular ele ainda é meio grandinho porque precisa rodar as coisas aqui dentro e as coisas precisam, para que ele funcione bem, de um espaço, né? Para que isso aconteça. Todo mundo Com sabe, isso né? suprimindo... O espaço do celular nunca é suficiente. Exatamente. Só que hoje a gente já tem aquela coisa que sabe, ocupa mais espaço na nuvem. Eu digo que assim, cortou, não precisa ter um grande processador em cima disso. Literalmente, isso pode estar no tecido. Uhum. E aí, pensando num caso muito positivo, por exemplo, que o médico, uma pessoa vai estar com a blusa e o médico vai ter todo o histórico, que não vai ser como é que você anda passando. Ele vai acessar pela sua roupa. Entende? Aí você bem o advogado do diabo e pensar no negativo exatamente desse. Vai lá. E se não for o médico que estivesse monitorando os seus coisas? E se for o seu plano de saúde, sabendo que tá vindo uma doença aí e não vai renovar, sei lá o que, vai aumentar seu plano. Porque você acha que o Isso SUS vai pode estar lá cair vendo e muito falando mão assim, você errada. pode ir aqui nesse SUS aqui, ó, e piscar. Tem Zé grana Gotinha, pra você tá financiar. ouvindo a gente? A missão é sua, irmão. Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Não, a agir em missão é cima nossa, disso. porque a gente ainda tá Não, regulando não tem nada a isso, ver com isso, eu entendeu? tenho desespero Eu aqui. acho que a gente fala muito do que a tecnologia vai A gente- trazer e de a bom gente pra tá gente. literalmente regulando agora. E a gente precisa isso, regulamentar as coisas. Por exemplo, enquanto a gente tá aqui, nossa, chat GPT, inteligência artificial, a Europa tá correndo pra regulamentar, entendeu? Não vai ser solta assim, não. Então, eu acho que é o momento da gente, tipo assim, as leis trabalharem porque isso vai vir. Ou vai Exatamente. esperar acontecer um tanto de coisa até regulamentar, sabe? Exatamente. Aquele cara da Google, como é que é aquele indiano? Ele é tipo um CEO de alguma coisa. Bot, esqueci o nome dele. Também. Ele deu uma entrevista um tempo atrás e o cara que estava entrevistando perguntou, que eles falam que foi ele que disse, mas foi o jeito que o cara perguntou, ele só confirmou. E o cara falou assim, a gente precisa regulamentar? Ele falou, sim, tem que ter uma regulamentação. E aí o cara falou assim, mas aí tem que ser uma regulamentação mundial, não. Ele explicou, e aí a pessoa que estava entrevistando falou assim, então é uma coisa como existe hoje os tratados de armas nucleares, sabe? Que é um acordo, um tratado mundial sobre o uso dessas coisas. Então, o cara falou exatamente, tem que ser uma coisa assim. E no momento que os países andam mais cada um para um lado, tipo assim, zero união para fazer nada disso. E o interessante dessas tecnologias que a gente está falando é que muitas estão aí já. Tem muita coisa engatilhada esperando apenas a rede chegar para poder rodar. A gente tem carro, já tem tudo. Tipo, internet das coisas é uma coisa que a gente fala, tem, sei lá, 10 anos que a gente fala de internet das coisas. Mas talvez agora, finalmente, a gente tenha um cenário... Finalmente, que ninguém Agora tá com vai, pressa, agora não, vai. Mas assim, é aplicável, né? Sim. Porque justamente faz muito sentido isso que vocês falaram, que não é... na verdade, a Paulinha trouxe que falar que é só 5G, como se fosse uma tecnologia mais rápida no celular, é minimizar muito a questão, né? Porque a gente está falando de uma mudança a nível de hardware, a nível de software, a nível de tudo. A nível social A e nível econômico. social, pois é. É uma coisa similar à Revolução Industrial. Muitos trabalhos vão morrer, vão acabar de vez. E muitos outros vão surgir. Mas só que, tipo assim, Muito aquela menos, grande... né? Mas aí, de repente, a gente faz aquele rolê da gente trabalhar menos horas para ter mais gente trabalhando. Mas aí a gente vai ter que falar de umas outras, a gente vai ter que falar da tal renda mínima. Não, que o governo a gente vai ter que falar de um bilhão de coisas que não precisa, né? Como é que isso vai ser cobrado, sabe? Se eu não tenho um celular, se tudo acontece numa rede, eu vou pagar o que? Uma mensalidade para um Pra ter a servidor, nuvem, sabe? né? Vai mudar. Nem o faço pessoal, nem ideia. nem eles sabem direito. Tem uma... Lá na China, por causa que está acontecendo isso agora, que eles estão tendo uma ideia de analisar isso, estão propondo 1000 coisas e tal. Mas ainda assim, é uma coisa que é como se capitalizasse tudo, o mundo, sabe? De uma forma que, se você não tiver inserido,
Sabe? Eu fiquei assim, Eu tava falei, gente, a gente não vai ter nem justamente, TV. e quem Quem não tiver quiser? TV em casa e quiser ver um filme, vai ser igual hoje a gente escuta um vinil. Então, bora não desfazer das coisas, hein? Porque depois vai valer dinheiro. Igual Ai, a eu gente sou super desfez apegado. do som com tocava vinil na década de 2010 e tal. Não pode Não, desfazer. e depois, por mais que hoje a TV tenha microfone também, que você lembra que tem isso, né? A própria Samsung admitiu que não fale coisas íntimas perto da TV. Não é o essa matéria eu monitoramento não dessa... vi. Ei, A Samsung assumiu isso? Eu não tem vi um isso, tempão não. isso, quando... Não fale coisas. Que eu tem um fico tempão. pensando, Quando hoje em dia, começou a Smart TV... quando a gente tem as coisas aí, Google Home, Alexa, eu acho que não é mais uma preocupação. Não, tanto que eu tenho. Eu não tenho. Mas eu assim- tô junto com a Mari, eu sou persecutório. Eu fico Eles não vão nervosíssimo. funcionar no 5G, Os então... amigos dele que ficam em casa gritando com a Alexa, eu já passo do lado e falo, isso é ele, tá? Eu, por mim, você nem tava aqui, tranquilão. A gente não vai ter nesse modem que chega em casa com cabo de fibra ótica, sabe? Sim. Se você tem 20 mil megabits por segundo no ar, pra que você vai ter um modem? Mesmo se ele tiver 80 mil, você nem precisa. Pois é, esse é o ponto que eu fico em dúvida da implementação rápida, porque de uma forma geral a gente fala de 5 anos para estar com 5G aqui no Brasil. Tá começando agora ainda. Já tem, né? Tipo assim, alguns celulares mais novos já pegam. Já tipo, pegam. BH é uma das cidades que já tem Então, antena. 5G ainda não é uma standalone que o povo fala. Exatamente. A gente E ainda aí- precisa da rede de antena. O que vai mudar é, numa antena hoje, você pode pôr 3 transmissores, sabe? Com o 5G, você vai pôr 400. E é uma No, pergunta, no mas mesmo lugar. mas será que tecnicamente isso não pode ser feito pela via de satélites que já estão criando Mas é a malha? tudo junto, sabe? Mas até Não. o satélite depende da antena também. Sim, entendeu? porque Pra se ele comunicar. esses do Elon Musk, eu acredito que eles não são estacionários, né? Eles fazem a órbita, né? Eles vão cobrindo um pedaço grande. Tem Ou eles alguns são sempre lugares que eles estacionários? ficam. Acho que não todos. Tem alguns lugares que eles ficam. Ah, Imagina não. o Brasil O fechar Musk negócio deve com ter a Elon gente Musk. que Deus mora. me livre. Deus me livre. Porque ele consegue meio que fazer o sinal A sair e dar a transmissão do volta para um sinal outro da lado. antena. É os cabos submarinos que tinha antes atravessando o oceano, hoje em dia é satélite. Sim. Mas aqui dentro é mais vantajoso e funciona melhor a gente ter essa mesma estrutura que a gente... Não sei se vocês já repararam, mas desde do 4G diminuiu muito o número de torres, Não né? reparei. Lá Interessante. em casa tinha umas 5, 6, agora tem uma. Não. E nem só isso, na verdade. Porque o rádio alcance fica mais ou menos... Não é que é a mesma coisa, né? Mas é porque você consegue atender mais pessoas, Ai, boa. né? Eu acho que ele até Boa. diminui um pouco. A o frequência alcance. a onda diminui. Ah, então aumenta o número Aumenta de como se células. fosse a potência, né? E só que em função disso diminui um pouco, até por conta de questões de interferência das próprias ondas de rádio. Ai, total. De rádio, assim, né? Das próprias ondas, né? Da radiofrequência, radiofrequência. Sim, sim, Por isso sim. que quando a gente fala, por exemplo, uma casa com várias coisas conectadas, é por Chama causa problema. disso. É por causa desse maior espaço, porque senão a gente não conseguiria. É igual a gente no estádio de futebol e ninguém consegue usar o telefone, entendeu? A rede na sua casa ficaria sobrecarregada também. Então, é por isso. Agora vai ter mais espaço, eu posso ter uma rede com várias coisas conectadas. E aí Muito a internet ir sentido. para as coisas faz sentido também. Porque e só você por não isso a gente precisa rotear. A gente ganha essa aplicação no dia a dia, né? Pensando no uso doméstico mesmo, dessa tal internet das coisas, né? Até Sim. o 4G não era muito possível. Era possível, mas não era viável. Sim. Porque a resposta não seria tão imediata, não teria uma boa usabilidade. Esse tipo de ação de ligar a luz, ligar a tomada, já é algo muito básico, né? Sim. Tipo assim, só que você tem que comprar as coisas, você montar. Mas que ainda a resposta não é essa resposta imediata. E é uma coisa ou outra, né? Sei lá, Sim. 5 interruptores, eu tenho uma luz, só porque eu gosto de deitar e desligar no celular, entendeu? Ficar de E boas. ainda é meio arcaico, porque é como se fosse um relé de Wi-Fi, que o Pois relé é uma é. tecnologia antigona. Mas aí a gente vai estar falando de quê? Não é um sensor que fala se tá Da de noite, tá de geladeira, dia. sabe? Que conecta no site sim. da Americanas, faz a compra que eu deixei lá pra ela e, sei E lá. um drone vem e entrega. E um drone entrega, Não, pois Mas é. é isso que são. bizarro. Isso, eu acho que vai por aí os modelos de negócios que vai Eu ter acho depois. também. O modelo que por exemplo, a empresa da internet vai falar assim: compre a geladeira Samsung XYZ
E por uma assinatura de R$100 mensal, você ganha geladeira, sei lá. Uhum. E aí é isso, é um trem junto com a Americanas, com a internet Pois é. e com a firma de drone. Não à você toa paga a um gente troço. vem sabendo dessas super aplicativos, super conglomerados que fazem tudo, te entregam sobre de casa, mesa, banho, tererê, elas vão se beneficiar muito disso, né? É o marketplaces, né? Os grandes marketplaces, sim, total. Bom, para finalizar o nosso episódio, eu gosto de deixar refs para a gente poder expandir o assunto com quem está ouvindo. Fonte. Não foi preciso. Eu vou começar indicando uma segunda indicação dentro da indicação do canal Mail, que é essa série de textos e de propostas de reflexão sobre o 5G viraram depois uma série animada, que está disponível no YouTube, de uma personagenzinha que vive um dia dentro dessa experiência de 5G. Então ela acorda dentro dessa realidade que eles desenharam com um óculos, que começa a mapear a casa, sabe onde os pais estão, tá tudo meio conectado, e você vai tendo um vislumbre meio cartunesco, assim, mas de como seria esse dia de uma cidade, de uma casa, de tudo muito conectado no 5G. E vocês? O que vocês propõem pro pessoal? Ai, eu vou fazer feio, eu não tenho nenhum link para deixar, mas eu queria deixar uma sugestão, assim, que é isso, a gente falou muito sobre o 5G, mas eu acho que é massa as pessoas pesquisarem como é que funciona, como é que a internet funciona hoje, sabe? O que vai mudar para mim de fato, quais são as possibilidades que isso vai abrir, tipo, quais são as coisas ruins, potenciais coisas ruins que podem vir, sabe? Tipo, então é meio... Porque a gente usa, tá aqui o dia inteiro, mas como é que funciona, sabe? Por exemplo, eu gosto sempre de colocar na minha aula que a internet no mundo é isso, literalmente cabo passando no oceano. Tipo, quem que fez isso? Quando que fez isso, sabe? Então, tipo, aprender o funcionamento dessas coisas é importante pra gente poder seguir e entender melhor agora, tipo, essa grande mudança. Assim. Até porque a gente tá justamente nesse momento com o 5G, né? Que é entender o que vai ser a nova versão desse cabo que hoje, muito arcaicamente, passa debaixo do oceano. E tu? Só pra aproveitar que a gente no Brasil... Juntar com isso que você acabou de falar. A gente no Brasil está nesse momento e está num governo que vai ouvir as pessoas, pelo menos ouvir. A gente não está mais num governo autoritário que vai decidir isso por nós. Que fala que 5G é coisa da China. Exato. A gente perdeu muito tempo nisso. Opa. Sim, mas isso também, inclusive... Eu não sei se também essa perversidade possível do 5G, esse povo não tá ligado, sabe? Eu acho que tá, até porque tá dito. Sim, então, porque as Big Techs estão aí junto, as empresas grandes dos aplicativos grandes estão junto com eles aí, achando ruim do PL novo aí da regulamentação, da presença dessas Big Techs aqui no Brasil. Mas é óbvio, porque vai... E eles já sabem tudo, eles que desenvolveram os modelos econômicos novos. Tá na mão deles, eles estão mostrando para todo mundo escondido. Então, eu sou muito a favor, não tô falando de cláusula, mas de regulamentação de uma forma geral da internet como um todo, e aí de 5G, artificial. Uma campanha grande para isso vai fazer a gente entender o que está acontecendo. Exatamente. Sabe? Se a gente vai falar de regulamentação disso, isso vai ser discutido. E aí as pessoas vão ter a grandeza disso. Vão ter essa noção da grandeza disso aí. E da importância que vai ser regulamentar isso agora, que não está lançado ainda. Gata! A gente tem que ficar esperto, porque pra gente perceber que alguma coisa aconteceu, a gente vai ter piscado e vai ter rolado. Eu não tenho nada para indicar também, mas eu vou indicar uma coisa que eu fiz antes de vir pra cá, que foi entrar no ChatGPT e pedir pra ele me falar sobre o 5G. Eu fiz a mesma coisa. Eu perguntei pra ele assim, me conta o que 5G vai mudar as nossas vidas. E aí ele é sempre completa. Positivão, né? Ele é muito pra cima, assim. Todo mundo vai ser muito legal. Gente, vocês estão me zoando se vocês fizerem isso. Ó, eu tô muito na vibe, tipo assim, tô com medo do que vem pela frente, tô com medo, mas eu quero usar pra me ajudar enquanto dá, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar, tô com medo do que tem pela frente, vou aproveitar o que tem agora, hoje. Porque vai mudar muito. Vai mudar pra caramba. Não, e o ponto que eu ia falar é que eu sou muito a favor de uma regulamentação aí que a gente vai fazendo e vai melhorando, porque hoje tá indissociável o que é e a venda disto na mão dessas Big Techs. Eles são a lei, eles são o que definem, porque eles criaram um cenário novo. Não, mas é porque essa questão da internet, desde sempre,
ela foi um lugar de oportunidade novo. Ela era tipo um novo Eldorado, sei lá. Exato. Que não era regulamentado porque não tinha como. E demorou muito a ser regulamentado porque as pessoas achavam que não tinha como. E a gente sabe que tem. Exatamente. Porque tudo pode ser regulamentado. É porque agora a gente já viu muita coisa que pode dar errado, né? Então, E eu acho que principalmente tá quem mais regulamenta, de viu? boas. É aquele Porque a negócio, gente se tá tem ganhando um mais aviso, tem tempo. história, sabe? A gente não tem aviso nenhum, tá Não tendo só as aguento mais viver histórias, sabe? história. Exato. E tem mais uma vez que trocar o pneu com o carro andando. Mas eu sou muito a favor que essa regulamentação toda seja do Estado. Toda do Sim. Estado, nada na mão de empresa privada. Mas com muita Não faz discussão sentido. pública É, e todo mundo sim, batendo sim. papo, batendo martelo junto. Inclusive os agentes comerciais disso, porque são quem está desembolando. Não no sentido de acatar tudo que eles dizem, mas de fazer parte da conversa, porque a gente sabe que Eles também têm que estar na disposição La legal. Plata né? é o que move. Se vocês forem espertos, vocês vão estar na disposição boa para conversar. Até porque não vai ter outra opção. Isso vai ser na marra. Onde é que o pessoal encontra vocês? Conta pra gente. As pessoas podem me encontrar no Instagram, Paula H. Faria, e é só lá. E eu tenho da Codifica, que é codifica.cc. Maravilhosa. E você, amigo? Eles me acham no Instagram também, @Tom Esteves, Tom com M de Maria, e é isso aí. É isso aí, pessoal. Para quem quiser continuar conversando comigo, S2MKT Marketing. Me perguntaram como é que marca o podcast. Bota hashtag Frita Comigo e marca o perfil. Não vou criar perfil para podcast por agora, gente. Pelo amor de Deus, mais um serviço na minha vida. Se coloca no lugar dela 5 segundos. Você vai entender a verdadeira história da vida dela. Em vez de reclamar, me ajuda aqui. 5 estrelinhas aqui no Spotify, se você estiver ouvindo. Olha a corridona de Uber que a gente fez com você aqui hoje. Pelos campos do conhecimento, dá 5 estrelinhas aí pra gente. Tô deixando caixinha de perguntas aqui embaixo, se você estiver no Spotify, porque eu tô querendo fazer um episódio especial com participação da audiência. Um Frita com Nós. Tá passado? E aí eu preciso que vocês me mandem as noias de vocês, que eu vou selecionar as melhores pra gente poder fritar aqui no ao vivão. E abrir uma caixinha igual a da Xuxa e sortear uma, a gente pode fazer essa cena neura. Aqui, amigo. Vamos, maravilhoso! Aí entra um bailarino. Joga as neuras pra cima assim, exatamente. E a gente pega elas no ar e vai comentando. Vai ser isso, gente, acreditem. Curso online, compra curso, disponível, mídias sociais na real, para quem se sente começando, enquanto todo mundo já tá, ou pelo menos diz que tá, nadando de braçada aí. 12 aulas com atividades práticas, bem focado em planejamento de conteúdo, redes sociais. Inteligência pura. E na página de vendas eu deixo a aula 1 disponível, para você ver qual que é o tom, qual que é a fala, se combina com o que você tá buscando por aí. Demorou? Beijo e até a próxima conversa. Tchau! Tchau, beijo.